A nossa oficina de hoje é a parte 2, né? Do que a gente já tinha falado na oficina anterior, né? Aqui, consegui. Então eu vou me apresentar de novo, tá? Só para caso tenha alguém novo, alguém que não tenha visto a outra live, a outra oficina, a outra parte, né? Meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos, sou formado em design gráfico pela Unifil aqui em Londrina. E eu sou fotógrafo desde 2015, que eu fotografo profissionalmente, né? Sempre estive envolvido com imagem, criatividade, criação, produção. E continuo fazendo isso. Hoje eu não trabalho mais com tanta ênfase na fotografia em si. Eu já tive minha empresa, eu fotografava mais eventos, pessoas. Hoje eu ainda trabalho, mas eu fotografo mais para os outros, faço mais trabalho de freelance. É, mas eu ainda trabalho com imagem, trabalho com muita coisa assim, então tive um estúdio de design. Hoje eu tô iniciando uma carreira nova aí, do zero, como tatuador, então, mas de qualquer jeito sempre envolvido aí com criatividade, imagem, etc. Beleza? Sou de Londrina, Paraná. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, beleza? Então, esse começo talvez pode parecer repetitivo um pouco para quem viu a primeira oficina, mas eu acho importante a gente relembrar alguns pontos, né, daqui, que a gente viu na oficina anterior, para a gente poder iniciar de onde a gente tinha parado, beleza? Então, gente, lembrando primeiro que essa oficina ela não visa falar sobre coisas técnicas, não visa falar sobre a funcionalidade da câmera, todos esses assuntos que a gente encontra mais fácil na internet. A gente visa aqui, tipo, trocar uma ideia sobre coisas que a gente não encontra tanto. Isso tudo, tem uma infinidade de materiais aqui no YouTube mesmo. Se você colocar ali na lupinha aqui em cima, qualquer dúvida que você tiver sobre funcionamento, sobre técnica, como funciona, alguma dúvida relacionada a isso, é, você vai achar e vai ter pessoas que vão explicar muito bem isso. Então, beleza? A nossa ideia aqui é justamente essa ideia da gente treinar a nossa sensibilidade, nosso pensamento, para a gente ter um pensamento crítico para a gente conseguir gerar imagens relevantes, tá bom? Então lembrando que a gente bateu nesse ponto na aula passada, a gente falou que não são necessários equipamentos caros nem edição para se obter boas fotografias. Isso ajuda? Com certeza. Ainda mais se você vai trabalhar com certo tipo de fotografia, que às vezes tem uma luz mais baixa. Isso com certeza ajuda. Mas não é necessário isso para você produzir imagens relevantes, imagens legais, imagens boas, de boa qualidade. E eu mostrei algumas imagens que eu tinha feito, né, na outra aula já, que eu fiz com uma fotografia, com uma câmera de filme, que não é uma câmera barata, com um filme normal, simples, que é o Color Plus 35 mm, né? Então é um filme que você encontra na maioria dos lugares aí, das cidades que você deve encontrar. Então, e são imagens que tem zero edição, essas imagens que eu estou mostrando aqui. Então, sai direto do filme, da câmera, aqui depois a gente escaneou, né, os filmes, tudo certinho, revelou e tal, escaneou e estou te mostrando aqui digitalmente, né. Então, essas imagens foram imagens feitas sem uma câmera cara, sem uma câmera digital, para mostrar que é possível, que fui eu mesmo que fiz, então eu sei como foi feito. É, então eu posso estar falando aqui que não foram realmente feitos com nenhum tipo de equipamento caro, beleza? E nem um equipamento incrível. São fotos que eu fiz em algumas viagens que eu gosto de fazer, beleza? Só para vocês darem uma olhadinha que dá sim para a gente produzir imagens legais sem equipamentos caros. Tá bom? Na oficina passada a gente começou com uma proposta, eu quero continuar com essa proposta aqui, que é toda vez que a gente vê uma imagem que te chama atenção, você parar e pensar por que essa foto me chama atenção, o que ela tem diferente, né?
E a aula passada a gente conversou sobre algumas coisas em relação a isso, né? A gente conversou sobre essa sensibilidade da gente olhar para a imagem, não só a imagem pronta, uma possível imagem, né, uma possível fotografia, e a gente ser sensível a olhar o que ela transmite, a tentar ver uma forma de transmitir os cheiros, transmitir os movimentos, transmitir o clima, transmitir as formas, o movimento, tudo isso numa imagem estática, né? Então, por que que essa foto me chama atenção? Talvez a gente vai ver algumas fotos aqui e a gente tentar fazer o processo inverso. Em vez da gente produzir a imagem, tentar pensar o que que o autor da imagem estava querendo produzir, estava querendo passar, né? Beleza então, gente. Então, a gente chegou no meio da aula lá, mais ou menos depois de uma boa discussão sobre sensibilidade, muita coisa, a gente chegou no ponto crítico que era o que é fotografia, né? E a gente falou que fotografia é o processo de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível pela ação da energia radiante, por exemplo, a luz. Ou seja, a fotografia nada mais é do que uma pintura com a luz, né? A gente dividiu ali a palavra foto e grafia. Foto vem de luz, grafia é o desenho, uma gravura. Então a luz nada mais seria do que uma gravura feita através da luz, né? No caso, a gente pode ter o filme, né? Que o filme ele pode ser queimado através da luz, né? Ele tem a queima do filme fotossensível e a partir dali ele gera a queima do filme gerando uma imagem, né? Explicando bem por cima, isso é muito mais aprofundado. Caso a gente não vai falar isso sobre isso aqui, mas caso você queira entender mais, por favor também, cara, se você tem acesso na internet aí, jogue aí, vai ler sobre, que é um mundo muito legal também da fotografia analógica, tá bom? E tudo isso para quê? Para chegar no ponto de reproduzir imagens, que é o que a gente falou, né? Então, a imagem é o processo de reproduzir imagens e a gente finalizou a última oficina com a pergunta: o que é imagem, né? Que a imagem é a representação, reprodução da percepção de alguém sobre algo. Então a gente falou lá que uma imagem não é só fotografia, uma imagem pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser qualquer coisa que você esteja representando a sua percepção ou é a percepção de alguém sobre algo, né? Sobre alguma coisa que aconteceu, sobre um objeto, sobre alguma coisa, né? E a gente finalizou, na verdade, falando sobre os pilares para uma produção de uma boa imagem, né? Que a gente ia conversar sobre isso nessa oficina. Então, essa oficina a gente vai decorrer sobre esses pilares. A oficina passada a gente falou sobre a nossa maturidade de produzir uma imagem, sobre a nossa responsabilidade, sobre o que isso interfere na imagem, no nosso pensamento de produzir, né? E agora a gente vai falar sobre como atingir esses objetivos. Então, se eu quero uma imagem mais dramática, se eu quero uma imagem mais feliz, mais triste, o que for, o que eu faço, o que eu uso, né? Quais são os tipos de elementos que eu posso usar para atingir esse objetivo, tá bom? Então a gente vai primeiro falar sobre a luz, né? A luz é a base para que a imagem exista, porque o nosso olho só percebe as coisas por causa da luz, né? A luz bate, a luz é refletida e chega dos nossos olhos gerando uma imagem, né? Então a gente só consegue captar, por exemplo, a cor, captar o volume das coisas, o formato, o contraste, a vida das coisas por causa da luz, né? E no caso que a gente está falando sobre fotografia, a fotografia ainda é captar isso e gerar uma gravura através disso, né? Gerar uma imagem através disso, reproduzir uma imagem. Então, na fotografia é o elemento externo mais poderoso que existe. Porque na primeira oficina eu falei que o elemento que eu acho que é mais importante para se fazer uma boa fotografia é a gente e o nosso olhar. Primeiro de tudo, antes de qualquer equipamento, qualquer coisa. Mas isso só é possível por um elemento externo, né? Que seria a luz. Tá bom? Então, beleza. Luz e sombra, né? Tudo que tem luz, onde tem luz tem sombra, de uma certa forma, né?
Mas o que é a sombra, né? Sombra nada mais é do que a ausência ou a menor presença da luz em determinado local. A diferença entre um lugar iluminado e um lugar com uma sombra, aí gera uma diferença, né? E essa diferença é um contraste, que é super importante na fotografia, né? A luz e o contraste, a sombra, a luz e a sombra, elas geram um monte de sentimento na fotografia. Ela pode gerar drama, pode gerar uma foto leve, pode gerar uma foto de tensão, pode fazer dar uma ideia de liberdade. Então a luz é super poderosa para você conseguir transmitir o sentimento que você quer passar nessa foto, né? Nessa fotografia. Ou em qualquer imagem, né? Porque, vamos dizer, se você for fazer um desenho, você também tem um pensamento sobre luz ou uma ilustração, qualquer coisa assim. Mesmo que ela ali seja representada e não seja real, né? Beleza? Então aqui alguns exemplos. Eu gosto muito, muito, muito de conversar sobre a luz e a dramaticidade que elas são apresentadas no cinema. Então, os filmes, se você gosta de assistir filmes, séries, o que for, fique atento a isso, como a luz é trabalhada para passar os sentimentos, né? Então aqui é uma parte, é uma fotografia, né, de uma cena de um filme. Olha como a luz aí é trabalhada de uma forma, né, para passar um drama, passar uma tensão, um suspense, talvez, né? Olha uma luz de janela, uma luz, vamos dizer, que passe uma ideia de uma luz natural, uma luz mais baixa, né? Como aí gera um sentimento mais baixo, né? De um pouco mais melancólico de uma certa forma, sim, né? Um suspense ou um drama também. Já aqui, né, uma luz mais aberta, assim, né? O cenário inteiro iluminado, como já pode passar uma ideia diferente também. Todo sentimento, como a só mudança da luz muda o sentimento, né? Se a gente for comparar, né? Totalmente de uma imagem, né? Da luz e da sombra trabalhado. Então, é um elemento super poderoso, gente. Pô, isso tem que ser trabalhado. Eu acho que é a base da fotografia, é você ser sensível para olhar a luz, sabe? E perceber a luz e a sombra. E isso volta lá na nossa primeira aula, de parar, observar e fazer aquele exercício mental de fotografar sem câmera, né? Olhar para a imagem, pensar isso é uma boa imagem, como que eu poderia captar isso aqui, mesmo que você não consiga, né? Beleza? Então a luz e a sombra, ela gera um contraste, que a gente falou ali, né? Esse contraste pode ser grande, pode ser pequeno. Tudo isso é válido, vai depender da intenção que você está querendo passar, né? Qual é a sua intenção com essa imagem? Que realmente tem muito contraste, pouco contraste. Mas contraste não se trata só de luz e sombra, né? O contraste, ele é a diferença entre forças contrárias da mesma natureza. Então pode ser um contraste de cor, pode ser um contraste em texturas, entre formas. Então, por exemplo, se eu tenho uma cor, vamos dizer, preto e branco. Preto e branco é um contraste, né? Vamos dizer, a representação de luz e representação de ausência de luz, né? No caso. Ou entre texturas, uma textura que parece macia, uma textura que machuca, né? Ou entre formas, uma forma pontiaguda, agressiva, uma forma mais arredondada. Isso tudo são forças contrárias, né, da mesma natureza, que tudo isso é contraste. Então existe uma infinidade de contrastes, né, que a gente pode observar. E todos eles são válidos, são muito válidos para a fotografia. As formas, as cores, a luz, os sentimentos, né? Tudo isso é muito válido para a fotografia. Beleza? Então, um dos principais responsáveis por trazer atenção para o elemento desejado é o contraste, a meu ver, assim. Estou falando aqui tudo dentro do meu ver, assim, do que eu acho que realmente é relevante numa imagem, tá? Então, ao meu ver, o contraste é muito importante para você chamar atenção. Então, por exemplo, se você tem uma imagem inteira escura e do nada você tem um ponto claro, aquele ponto claro vai te chamar atenção, porque é um contraste, né? Então, se você quer que aquela parte mais clara da imagem seja o teu principal ponto de atenção, dê contraste para ela. Faça isso acontecer de alguma forma, né? Não só com luz e sombra, não só com cor, não só com forma. Pense qual é o melhor jeito de você solucionar esse problema, beleza?
Então o contraste nada mais é do que você falar, ei, olha pra mim. Tipo, o elemento da imagem contrastada tá falando isso, né? Ei, olha pra mim. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem inteira branca, vamos dizer, né? É uma imagem preto e branco, em mais alto contraste, assim, né? E, cara, dá pra muito identificar que é um homem e as linhas, e você, meu, de cara vai olhar pra isso, né? Só que isso não é só para essa questão de luz, sombra. Por exemplo, com cor, a gente também tem isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários tons mais, vamos dizer, um pouco menos vibrantes, e do nada a gente tem esse vermelhão no centro, né? Seguindo a mesma ideia da forma, né? Seria a imagem de uma série, também fotografia de cinema. Então, você seguindo a mesma ideia da forma, a forma não é muito contrastante, né? Porque são vários círculos, tirando ali as pontas das estrelas que levam para o meio também, né? Tipo, o contraste aí tá no vermelhão, né? Então é uma cor contrastante com o resto da cena. Então como chama atenção? Até o próprio ponto branco ali do chapéu, né? Como chama atenção, né? Direto pro ponto branco, aí depois pro vermelho, vai abrindo assim. Então isso é uma ideia de contraste também, tá? Então a gente falou da luz, que a luz também ela forma cor, né? Então é formado pela reflexão de determinada frequência de onda. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo físico, por favor, também tem bastante material na internet, a gente não vai se alongar muito nisso aqui, tá? Como funciona, como o seu olho enxerga. Mas o raio de luz ele é emitido, ele bate no objeto e a frequência das cores são refletidas e o nosso olho capta essa frequência, né? Onde a gente consegue interpretar isso e a partir daí enxergar as cores, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado porque são divididos, né, entre cor luz e cor pigmento. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu preciso falar para vocês que existem a diferença entre essas dois tipos de cor, né, essas duas categorias. E a gente aqui vai falar um pouco mais sobre cor pigmento, tá? Só falando por cima, a cor luz é a cor que é emitida por transmissões luminosas mesmo, assim. Então, tipo a tela de um computador, alguma coisa que tenha essa emissão de raios luminosos, transmite a cor luz, e a cor pigmento é a cor que a gente enxerga. É a cor que é refletida pelos objetos. Então, a cor que o nosso olho capta. Então, a gente vai falar um pouco mais pensando na cor pigmento, mas são divididas e tem que ter muito cuidado com isso, tá? Principalmente na hora de você produzir alguma coisa, tá bom? Então depois, por favor, gente, vão ler um pouco sobre, se vocês tiverem acesso aí, vão dar uma olhada sobre isso, que é bem importante, tá bom? Então, dentro das cores, lá no início a gente tem as cores primárias, que todo mundo, tipo, já talvez teve contato, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, cores secundárias, cores análogas e cores complementares, tá bom? Então as cores primárias, vamos falar, que são as cores pigmentos primárias, seriam aí o amarelo, né? O azul e o vermelho. Seriam, vamos dizer, o miolo desse triângulo. Vocês estão vendo aí, ó? Esse miolo aí, o amarelo, o azul e o vermelho. Então essas cores são as cores mais puras, assim, dentro disso que eu tô falando, tá? A partir daí, dentro dessas misturas entre essas cores, a gente chega nas cores secundárias, tá? Que seriam essas cores de fora aí, do meio do círculo aí também. Que seria uma mistura entre as cores primárias. Então, se a gente misturar ali, por exemplo, o amarelo e o vermelho, a gente tem o laranja, o vermelho e o azul a gente tem o roxo, e o azul e o amarelo a gente tem o verde, tá bom? E a partir daí as cores podem se misturando de proporções diferentes e vão tendo as transições entre uma cor e outra, que formam as cores aí ao redor do círculo, que são as cores terciárias, tá bom? Então, a partir dessas misturas, a gente pode existir uma infinidade de cores, tá? Só que é legal a gente pensar que
que essas cores elas são divididas ainda em duas categorias, essas infinidade de cores, que são as cores análogas e as cores complementares, tá? Então, as cores análogas são cores vizinhas. Então, vamos dizer, dentro desse círculo nosso, a gente tem aqui, por exemplo, aí que eu estou mostrando para vocês. Aí tem ali o rosa, o roxo e aquele roxo mais azuladinho ali, tá? Então, elas são cores vizinhas, são cores análogas. Ela pode ser, se o círculo inteiro for passando de lado em lado, vendo as cores vizinhas, elas são cores análogas, que a gente chama, tá? Então elas são cores que vão fazendo uma transição próxima de cor, não são cores muito contrastantes, que nem a gente tinha falado do contraste, são cores próximas, tá? Então pode ser diversos ali, ó, do amarelo pro esse amarelo mais esverdeado, pro verde. E todas essas cores aí, se forem passando de um ladinho pro outro ali, causando uma transição, são cores análogas, tá? São cores que são muito usadas na fotografia, né? Então, por exemplo, aqui, essa foto dessa fotógrafa é uma campanha, né? Que é totalmente feita com cores análogas. E olha que legal, né? Que fica, né? A fotografia trabalhando assim com essas cores pensadas. Então aí a gente tem aí o verde, várias transiçõezinhas de verde, verde um pouquinho mais escuro, mais cinzentado, menos saturado, né? Ou aqui essa parte de tons mais terrosos também, né? Tudo cores análogas, né? Tudo na mesma campanha essas fotos, aqui também tons mais pastéis, terrosos, né? Então olha que interessante o poder que a gente tem para trabalhar com cores análogas, né? Então o que nessa foto, no caso, qual seria a pergunta do que a gente fala? Por que essa foto me chama atenção? Mas olha como que é tudo pensado, trabalhado, os tons. Então isso gera uma harmonia, né? Gera um equilíbrio. É agradável aos olhos de você ver isso. Mas acaba também ficando mais monótono, né? Acaba ficando numa linha mais tranquila, assim, né? Não tem muito movimento, muita força, mas é muito legal a imagem. Isso não quer dizer que é uma imagem boa ou ruim, mas é a intenção de gerar uma imagem mais tranquila, né? Beleza? Então, aí depois disso, voltando lá para esse círculo cromático que a gente tem, eu tinha falado que a gente tinha as cores análogas, que é as cores análogas, vamos falar assim, A, se a gente vira o A, vira um V, então são cores vizinhas, né? Então cores análogas viram cores vizinhas. Então agora a gente está indo para outro tipo de cor, que é as cores complementares, que são as cores contrastantes. Então você pensa numa cor lá em cima e outra cor lá embaixo. Então, por exemplo, o amarelo com roxo, o laranja com azul, ou vamos dizer, esse amarelo mais alaranjado com esse azul mais roxeado. E são cores que contrastam entre si, que são cores muito interessantes de trabalhar também. Só que você tem que tomar mais cuidado para saber qual é a sua intenção com isso, porque são cores vibrantes, que podem ser vibrantes ou não, mas são cores que contrastam entre si. Então elas chamam muito mais atenção. Por exemplo, dentro dessa, eu não consegui encontrar o autor dessa fotografia, mas eu sei que ela é a fotografia de um cantor ou de um produtor musical, né? E olha aí o poder dessa fotografia, como chama atenção, roxo com laranja, com a camiseta ali, ó, com os detalhes em amarelo, com esse contraste gerado aí, olha como que tipo, ganha muito mais força, tipo, a foto fica mais vibrante, né? Então, tipo, olha a diferença que traz dentro das outras fotos das cores análogas, vou voltar lá, né? Que são cores que acabam sendo mais monótonas do que uma cor assim que é vibrante. Ou, por exemplo, essa imagem aqui também, né? Que é de uma campanha, deixa eu colocar só o PDF para vocês verem melhor aqui. Que é de uma campanha acho que é do Tyler, The Creator, que é um cantor aí, é de uma marca de roupa dele, que é bem interessante também, né? Olha aí como que trabalha ali o rosa com o verde, com os tons, né, da boca, que dá pra ver que foi feita uma maquiagem, foi puxado até na pós-edição, né, um pouco mais os tons avermelhados, alaranjados, para dar um contraste com o verde ali, né? Então olha o poder disso. Então essa é a graça da gente trabalhar com essa ideia de cores análogas e cores
cores complementares. E não existe regra, gente, não existe regra. Aí que vem da nossa primeira aula, de você girar a sensibilidade e querer pensar qual é a minha intenção com isso, o que eu quero passar com isso. Eu quero chamar atenção? Eu não quero? Quero causar um drama? Quero causar um impacto? Não quero? Como que eu vou usar essas cores, né? Beleza? Então vamos seguir. Então, aqui as duas imagens também, né? Trabalhando com tons mais complementares, tá? Então, a partir daí, a gente chega ao que é uma paleta de cor. A gente já viu que existem várias cores, elas podem ser trabalhadas juntas de diversas formas, pode ser cores vizinhas no círculo, pode ser cores contrárias no círculo, contrastantes, menos contrastantes, o que for. Mas aí, o que é uma paleta, né? Então, uma paleta é um conjunto de cores agrupadas que conversam entre si. Então, tipo, são várias cores que você define que elas vão ter uma conexão ali através de alguma coisa que você pensou. Não existe regra para isso. Não existe regra. Se você quiser juntar, se eu quiser juntar essa corda aqui, que é amarela, com esse laranja aqui, e eu quiser criar uma parede, ó, junto com a parede lá, criar uma parede não, criar uma paleta, desculpa, gente. Junto com a parede aqui atrás, ó, olha como forma, tipo uma paleta. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Mas se eu quiser colocar um tom mais roxeado aqui junto, eu posso fazer. Vai depender da sua intenção, mas sempre é legal você tentar buscar uma harmonia, coisa que você... isso é treino, gente. Vocês vão treinando o olhar, vão treinando através de referências, vão olhando e vocês vão começando a sentir coisas que se encaixam, que realmente fazem sentido. Mas não se prendam a regras, busquem, procurem, vejam na natureza as cores que combinam. Eu vou passar umas fotos aqui que é muito legal da gente fazer esse exercício, né? Então, de olhar para as imagens e pensar nessas paletas, né? E aí são imagens da natureza, então a natureza criou isso. Claro que pode ter um pouco de edição, pode ter puxado um tom que era mais vermelho para um pouco mais de laranja, alguma coisa assim, isso acontece na fotografia, mas tipo, olha aí, tipo, como você gera uma paleta, né? Através de uma imagem. E a gente pode fazer esse treino de olhar para a natureza e ver como as coisas combinam, assim, né? Tipo, então, olhar o mar, o céu, ver os tons de azul, ou olhar o tom da areia com o azul do mar, por exemplo, ou a grama com a terra, e ver os tons que combinam, os pássaros. Tem pássaro aí que tem um monte de cor. Tipo, a natureza, ela mostra pra gente uma imensidade de cor, uma imensidade de paleta que a gente pode buscar inspiração nisso para ver tons que se equilibram, tons que funcionam. Então a gente tem essa imagem, por exemplo, tem outras aqui, tem outras aqui. Então, por exemplo, essa outra, ó, cores um pouco mais análogas aí, né, aos tons de verde, né? Aqui alguns tons diferentes, tons mais pastéis, que passam mais tranquilidade. Olha como foi criada essa paleta, né? Pensada. Olha a imagem, como você já olha direto aí para a porta, para o corrimão, que são os tons mais vibrantes aí da imagem que chamam mais atenção. O resto dos tons são tons um pouco mais tranquilos. Daí a gente entra nisso, eu acabei de falar, né? Tipo, tons mais tranquilos. O que seria um tom tranquilo, né? O que seria um tom tranquilo? A gente falou isso na outra oficina sobre os sentidos, né? Como a gente mistura as coisas e retornando ao início, né, da nossa oficina, onde nenhum sentido trabalha sozinho. Então, as cores têm esse poder. As cores têm esse poder de serem energéticas ou serem tranquilos, né? Então, são divididas entre tons quentes e tons frios, né? Aqui a gente consegue ver mais ou menos. Tipo, pensem aí comigo, o que seriam os tons quentes, né? Seriam ali, vamos dizer, o lado mais pro lado direito ali do circo ali, dos tons mais puxados pro vermelho, amarelo, né? E daí conforme vai indo pro lado esquerdo ali, mais perto do azul, a gente tem os tons mais frios, né? Isso tudo, esses tons têm poder mesmo, né? De te mostrar algo mais energético, mais movimentado, ou algo mais sereno, mais tranquilo, né? Então, outra coisa que é legal a gente conversar sobre isso
Existem algumas teorias da cor que a galera fala muito sobre a proximidade dos tons. Então, quando você tem tons mais distantes, que estão mais ao fundo, normalmente eles são tons mais frios, e tons mais próximos, mais perto, né? São tons mais quentes. Então ali nessa imagem a gente consegue observar, por exemplo, a, aqui a, a terra, né? Com esses tons mais quentes, aí depois o lago. Aí conforme vai indo mais longe, a gente vai tendo os tons mais frios, até chegar lá no fundo e vai esfriando a imagem, né? Então isso aí é bem legal de se observar, né? Não é uma regra também, mas é algo que é legal de se observar, que as cores têm esse poder, né, de mostrar também distância, beleza? Então vamos pensar na força das cores sempre. Então você consegue, através de uma cor, ter um sabor azedo, uma cor doce, uma cor amorosa, uma cor confortável, uma cor mágica, né? Então façam aí esse exercício de pensar o que seria uma cor azeda, o que seria uma cor doce. Se você fizer e quiser comentar aqui embaixo, também vai ser legal para a gente poder trocar uma ideia ao longo aí. O que é uma cor amorosa? O que é uma cor confortável para você, uma cor mágica? Beleza? Eu recomendo, gente, para quem quer estudar um pouco mais sobre essa ideia das cores, do poder das cores, que estude sobre esse cara que eu vou colocar na tela aqui, esse cara aí que tá com esse gato. O nome dele é Vassily Kandinsky. Ele é um cara que tem um estudo de cor muito legal mesmo, e ele fala muito sobre o poder das cores e a sinestesia das cores e a força das cores. Então, se você puder, e tem muito material dele que fala sobre isso, que é disponível na internet, que você consegue achar. Se você puder parar e dar uma estudadinha nisso, cara, você vai acrescentar muito na tua produção de imagem, com toda certeza, cara. Você vai adicionar muito mesmo e vai começar a enxergar as cores de uma forma diferente e entender muito melhor disso que eu tô falando, beleza? Então, se você puder, joga aí no Google, se você tiver acesso, Teoria do Poder das Cores Vassily Kandinsky ou Teoria das Cores Vassily Kandinsky, que você vai ver que ele fala muito sobre o poder das cores, a sinestesia, e vale muito a pena, tá bom? Voltei aqui com a imagem. Então vamos seguir. Então outro pilar legal da gente olhar é as formas, né? Então os objetos, as pessoas, os movimentos, qualquer coisa que tem na imagem é um elemento, né? Então tudo isso gera um formato. Cada coisa tem um formato. Então uma pessoa, você pode ser uma pessoa, mas ela tem um formato, ela tem um movimento, ela tem uma força. Esse formato passa uma força, né? Então as formas podem ser agressivas, podem ser formas sensíveis, formas frágeis, formas energéticas. Então existem formatos diferentes, como a gente falou no começo. Por exemplo, o formato pontiagudo é muito mais agressivo. Tipo, tem uma força, né, concentrada naquela ponta, né, do que um formato arredondado, né. Então, tipo, que é mais te abraça mais, é menos agressivo, é mais carinhoso, vamos dizer de uma certa forma assim, né? Então as formas é outra coisa legal da gente trabalhar. Só que elas ainda têm outro poder, que elas têm o poder de nos movimentar através da imagem. Então, tipo, se eu tenho algo que me aponta para certo ponto, que é um formato contrastante do resto, ou um formato mais agressivo, ou um formato que gera uma energia ali, ele vai puxar minha visão para aquele ponto. Ou talvez algo que me leve, que guie meu olhar. Né? Eu tenho alguns exemplos aqui. Essa imagem já viu antes, na primeira oficina, e é uma imagem muito legal da gente observar isso. Por exemplo, observa ali o corrimão, o movimento do corrimão, né? Como ele te leva para você, te guia até ali você chegar até perto do ciclista, que ele continua o movimento, é uma imagem contínua. Outra imagem que a gente viu na aula passada, na oficina passada, né? Olha esse movimento, que é um movimento contínuo também, né? Ele leva até o centro a tua imagem, você vai seguindo isso, né? Ou, por exemplo,
a potência que concentra ali na ponta da luz, onde tem a pomba, e te leva o movimento direto para você enxergar a pomba, na hora. Tipo assim, então ele guia, né, o teu olhar até a pomba, né, sendo desse lado aqui na verdade, e te levando até a pomba ali, né, sai daqui, desce, 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 fica lá na pomba. Como ele te guia, então o poder das formas. E as formas, por exemplo, aí nesse caso, não é um formato de um prédio, por exemplo, que estava ali, mas olha a forma que a luz gerou. É pensar nos elementos como forma. Então a luz é uma forma aí também nesse caso, né? Então é só uma sombra, luz e sombra aí. Olha a forma que gerou. Ali, por exemplo, tem a pomba, que é uma forma, mas ao mesmo tempo tem a forma da sombra da pomba também. Então, tipo, observar as coisas como elementos, como formas, e não somente o que elas são na sua essência, né? Beleza? E através disso, a gente chega num ponto onde tudo se mescla, né? Então a gente falou sobre luz e sombra, falou sobre o contraste que isso gera, falou que através da luz a gente gera a cor, que as cores são primárias, secundárias, podem ser terciárias, mas tanto faz. O importante é a gente criar nossa paleta sem regras, a gente pensar numa paleta harmoniosa, e tendo várias opções, elas podem ser análogas, né? Análogas, que são as vizinhas, ou elas podem ser complementares também, que são contrastantes, né? Então que são contrárias. E tem as formas, tem os movimentos, tudo que a gente falou para chegar no quê? Numa composição, né? Que pega tudo isso, faz essa salada mista de tudo que foi conversado antes e coloca numa coisa só, que a fotografia é isso, é uma composição. Então na fotografia você vai ter cor dos elementos, você vai ter os movimentos, você vai ter a luz, você vai ter a sombra dos elementos, você vai ter o volume. Então você tem que conseguir trabalhar com isso e gerar uma composição. Mas não necessariamente você vai ter controle da composição. Então pode ser que eu vou pegar aqui, eu vou colocar essa garrafa aqui e vou colocar outra coisa aqui atrás, eu vou gerar uma composição. Mas ao mesmo tempo, talvez eu tô na rua e eu não vou ter controle. Só que eu consigo gerar uma composição mesmo assim, só que cabe a você se posicionar para você fazer a composição certa. Então eu vou me posicionar no lugar, com a luz certa, para me alinhar com os objetos e eu gerar uma composição que seja interessante, tá bom? Outra coisa muito legal, outra área muito legal da gente observar isso é o cinema de novo, que cada cena tem uma composição incrível, cheia de cor, luz, pensado, que tem uma intenção ou de passar uma dramaticidade, ou de passar qualquer outro tipo de sentimento. Ele trabalha com muitas formas, movimentos, para levar o seu olhar onde você precisa na cena. Então, cara, assistam e consumam isso, consumam tipo filmes, séries, se vocês puderem, e sejam sensíveis a observar essas coisas. Dá uma pausa, observa ali aquela cena que é incrível e você fala, nossa, por que que isso me chama a atenção? A nossa proposta lá do início da aula, né? Então, por exemplo, aqui, olha como é trabalhado as cores, a luz. Isso aqui é tudo de um filme, né? São várias cenas do mesmo filme, né? Então, o que que isso te passa, né? Beleza? Ou aqui, ó, gente, isso aqui é uma foto que foi feita com o celular por esse cara, esse Jimp Balotti, eu não sei de onde ele é, mas é uma foto feita com o celular. Foi uma foto premiada, ganhou prêmio, foi feita melhor foto de alguma coisa aí que eu não sei exatamente o prêmio, mas é uma foto premiada, uma foto feita com o celular, mas olha a força que tem essa foto, o movimento, né? O contraste, como chama a atenção para os elementos certos, né? A história que você pode contar com essa foto, né? Beleza? Então essa é a importância da composição. Aqui, por exemplo, é uma composição que você tem controle sobre as coisas, que é um filme, né? Você posiciona as pessoas, os atores, você posiciona a câmera ali com os elementos e tal, você define a cor das coisas, e aqui já não. Aqui é uma foto mais, vamos dizer, capturada ali no momento, né? Beleza? Então, tipo, olha como as duas têm o mesmo poder, basta você escolher o jeito que você quer trabalhar, beleza?
Aí, tendo tudo isso, a gente chega na ideia do equilíbrio, que é quando todos os pilares se misturam para obter o equilíbrio da imagem. Então, não necessariamente que você tem uma ponta que te traz uma energia mais para um canto, que você tem que compensar o outro canto com outra forma. Talvez você pode colocar uma cor um pouco mais contrastante, que te chama mais atenção. Então, gerar o equilíbrio através do seu bom senso, tá? E, gente, por favor, o mundo é muito cheio das regrinhas, das partes técnicas que querem colocar em ti e na tua cabeça, e as pessoas vão falar que isso é o que mais importa, quando na verdade eu tô falando uma opinião minha aqui, tá? Eu acho que o que mais importa é a sua sensibilidade. Então, não se apeguem a regras é, só, por exemplo, regras de terço, regras de composição, regras de equilíbrio, sei lá o quê, mas observem a imagem e pensem, essa imagem está equilibrada, ao meu ver? O que falta para equilibrar? Essas coisas são importantes para a gente saber? São super importantes da gente estudar. Se vocês puderem, estudem aí um pouco mais sobre a composição áurea, a regra dos terços, o que for, tá? Estudem os pontos de atenção da tela, tá bom? Da imagem, como o nosso olho ele é guiado na imagem, tá? Estudem isso se vocês puderem. É que é muita coisa que eu não consigo falar tudo aqui. Mas não deixem que isso bloqueie a sua criação, tá? Não deixe que isso, tipo, eu tenho que seguir a regra dos terços, então vou ter que alinhar aqui exatamente nesse terço um objeto, porque é esse objeto que eu quero. Não deixe isso te bloquear nisso. Faça sua composição, olhe a imagem. Se precisar, depois, ajusta, edita a imagem, recorta para você ter a compensação da imagem que você quer. Às vezes puxa a saturação em alguma coisa, puxa o contraste, isso não é erro, não é um problema. Isso é algo que faz parte da fotografia também, após edição, tá? Mas seja sincero com você, seja responsável pela imagem que você vai produzir, tá bom? Então, gente, a gente chega nesse ponto da gente usar tudo isso, então nada se separa, né? A gente está falando aqui de vários pilares, assim, para se produzir o que eu acho importante, que seriam pilares para se produzir uma imagem. A gente está falando de vários pilares, mas que eles não conseguem separar. Você não consegue falar sobre contraste sem falar sobre luz, você não consegue falar sobre cor sem falar sobre contraste entre as cores, sem falar sobre luz que gera contraste, que gera cor, né? E as formas e os elementos, e assim vai. Então, cara, disso, use disso para gerar imagens relevantes. Imagens que vão realmente ter uma função, imagens que vão passar a informação que você quer, que seja uma imagem de gastronomia, uma fotografia de gastronomia que seja, mas que as cores passem a intensidade do que você quer passar, o sabor, né? Que as texturas passem isso, tá? Então preste atenção em cada detalhe, pensem. Eu acho que esse é o principal, gente. Pensa na imagem, não só sai fotografando e sai clicando e sentando o dedo. Isso também é legal para você começar a observar e treinar, mas antes para e observa e pensa como eu vou gerar essa foto. Ou essa imagem aqui vale a pena eu parar e olhar? Ou eu vou só fotografar e nunca mais vou olhar essa foto? Né? Então, gere materiais relevantes que vocês vão, vão realmente conseguir investir seu tempo e gerar alguma coisa com isso. Tá? E fica de novo, gente, que é um exercício eterno, a ideia do exercício da fotografia mental, tá bom? Então, tipo, pensem numa forma de fotografar mentalmente o que vocês querem, tá? No seu dia a dia, treine a sua sensibilidade, no olhar das coisas. Agora que vocês entenderam um pouco mais sobre esses pilares, cara, observe, pense, cara, olha a cor, como funcionam essas cores, como elas combinam. Vocês vão começar a ver que na natureza, na cidade, no mundo aí, tem uma porrada de coisa que é muito legal pra gente acrescentar nas nossas referências, tá bom? E, cara, consumam materiais de qualidade, consumam materiais bons, estudem, 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 fotografem, fotografem, fotografem.
E não deixem de mostrar para os outros. Não tenham vergonha de mostrar as imagens, perguntem o que os outros acham. Mandem para mim se vocês quiserem, mandem para o projeto as imagens que vocês têm produzido, que vocês têm aprendido, tá bom? E a nossa oficina vai ficar por aqui, tá? Foi muito legal poder passar um pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer opinião que vocês tiverem, qualquer dúvida, compartilhem os resultados com a gente, tá? Mostre pra gente o que tem acontecido, tá? E vai ser muito legal. Espero que tenha sido uma experiência muito legal para vocês, que vocês possa ser de muito proveito, possa ser muito útil, tá? Lembrando que eu não sou professor, eu não sou técnico, eu não sou nada, eu tô falando um pouquinho do que eu sei, do que eu acredito, tá? Na fotografia, do que eu acho que é importante, e pensar sempre a fotografia de uma forma responsável, trabalhar com ética e responsabilidade. Beleza, galera? Então até a próxima. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais. Valeu!